Fala galera, esse daí era o meu ROG Phone 5. Hoje eu quero contar para vocês como foi minha experiência usando um celular gamer flagship com hardware excelente por mais ou menos um ano. Para começar, vamos falar do hardware dele. Ele tem um Snapdragon 888, a minha era a versão de 8 GB com 128 GB de armazenamento. Sensores ele tem todos os possíveis, sensor biométrico na tela, os dois air triggers que são basicamente os botões de ombro, para quem não sabe, capacitivos localizados na lateral direita do celular, o que é muito útil para FPS, por exemplo, colocar mirar e atirar e outras funções. Eu quero dividir essa nossa conversa entre um celular e um aparelho para jogos, que sim, o comportamento dele é bem diferente nessas duas categorias. Primeiro eu vou explicar para vocês como é exatamente o meu perfil gamer. Eu sinceramente não sou o maior gamer mobile que vocês vão conhecer. Não tenho costume tanto de jogar no celular, às vezes só um emulador ou outro, como vocês vão vendo aí no vídeo de fundo. Às vezes o Switch, jogo portátil, mas na maioria das vezes o portátil que eu jogo ou é em casa ou é ele docado para jogar na televisão. Sabendo disso, com o meu perfil, vou direto ao assunto. Se eu recomendo ele para um usuário com perfil parecido com o meu? Não. Não recomendo e não pretendo ter um celular da categoria de novo. Mas isso não torna ele um celular ruim, tá bom? Ele só não atende o meu perfil porque ele é focado realmente para jogos. Eu queria um celular de altíssimo desempenho para testar, tive a oportunidade de comprar ele novo, lacradinho, num preço bacana. Uma promoção da Asus, ele saiu por volta dos R$ 2.700 na época do lançamento, que foi excelente. Como o celular para mim é uma das ferramentas de trabalho, na verdade é muito mais de trabalho do que para entretenimento, para jogos e consumir mídia, ele tinha alguns pontos negativos. O primeiro ponto negativo dele, e acho que o mais importante, é a câmera. O conjunto óptico desse celular é muito ruim para a categoria e para a faixa de preço que ele se encaixa. Não vale a pena se o seu intuito é tirar fotos e vídeos de forma profissional com ele. A segunda coisa que nem chega a ser um ponto negativo, mas sim uma questão de opinião, é o tamanho e o peso dele. Ele sim é muito robusto, porém no dia a dia fica desconfortável segurar ele por horas, às vezes numa ligação, às vezes apenas colocar ele no bolso já fica desconfortável. Mas eu entendo completamente que muitas das pessoas que vai procurar para um celular desse não liga muito para tamanho, sim para desempenho, duração de bateria e coisas focadas para o mundo gamer. Então já vou aproveitar e falar sobre isso. A bateria dele tem nada mais nada menos que 6.000 mAh, que para o meu uso mais corporativo, não para games, tá? Entendam, passava de um dia e meio para 2 dias de uso. Que comparado ao meu celular atual, que final da tarde já está ruim de bateria, ele era espetacular nisso. O desempenho não poderia ser nada menos que muito bom, né? Mas tem um ponto negativo atrelado a isso, que é a temperatura dele. Eu fiz alguns testes jogando Genshin Impact, que me falaram que é um jogo pesado. Não um jogo que eu tenho costume de jogar, mas sei que é um jogo pesado. E ele não conseguiu manter no Ultra a 60 FPS de forma constante. Ficou bem ruim o desempenho. E a temperatura dele foi obscena. Chegou aos 45 graus, o que incomoda muito na mão. Por fim, vamos falar da tela. A tela dele é AMOLED 1080p, naquela proporção um pouquinho mais esticada, de 144 Hz de atualização, com uma taxa de toque também muito alta. A tela dele, tanto para consumo de mídia quanto para jogos, é espetacular. Isso não tenho nada a reclamar. Então, se o seu foco é jogar, vai fundo, que é um celular que vai te render muito bem, tem uma bateria muito boa, uma tela excelente e um desempenho muito bom. Para falar que eu nunca consegui fazer ele travar, ele travou sim, algumas vezes, mas foi por conta da UI que a Asus usa, que não é tão boa quanto poderia ser. Não se compara uma da Samsung nem com o Android puro. Às vezes eu achei a UI muito carregada e não curti tanto. Porém, se o seu foco é ter um celular versátil, um pouco mais leve que ele e que vá te atender com um bom conjunto de câmera, não recomendo. E acredito que seja por isso que eu não vou comprar um outro celular da categoria, a menos que corrijam todos esses defeitos que eu acho muito difícil, porque não é o foco, eu entendo completamente isso, não é o foco do aparelho. Então, se você é como eu, não é o público-alvo desse tipo de aparelho, vá em outros aparelhos, tem excelentes opções da Samsung, excelentes opções da Xiaomi, algumas opções ok da Motorola. Eu não tenho bom contato com Motorola, nunca tive boa experiência, então não consigo dar um parecer completo sobre a marca. Mas o ROG é um aparelho que não vai aparecer por aqui por um bom tempo. E para quem quer ver o desempenho dele rodando COD Mobile, o vídeo em seguida desse vai ser um gameplay que eu realizei, gameplay bruto. Vai ser o som do próprio jogo, não tem comentário meu, é só para vocês verem o desempenho, tá?
e perdoem o jogador. Aproveitem o desempenho do celular.